Glória a Deus, Deus abençoe. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui e eu louvo a Deus porque você valorizou esse tempo, valorizou a presença de Deus. É tão bom quando a gente reconhece de fato que a presença de Deus, ela é importante na nossa vida. É isso que trouxe você aqui, amém? Eu recebi um convite especial de ministrar a palavra nessa noite e eu quero agradecer a Deus por isso. Agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, que nos dão essa honra, né? De fato, a gente acaba passando a gente passa por um moedor, mas Deus é sempre glorificado. Quantos dizem amém? Obrigado, pastor Paulo, pastora Marta, que aqui representam os nossos pastores os nossos pastores que não param, nossos pastores que estão em uma conferência muito poderosa no Egito. E eu faço votos que todos consigam um dia também fazer parte dessa conferência. É uma conferência muito poderosa, onde o Senhor, Ele edifica e abençoa muito. E os nossos pastores estão lá. Obrigado a todos os meus pastores lindos que estão aqui também, que ladeiam, que nos ajudam, que celebram a nossa vida, que também passam pela mesma experiência maravilhosa. Deus seja louvado. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Quantos recebem? É uma palavra que Deus falou muito ao meu coração e principalmente nessa semana, nesses dias em que eu me deparo muitas das vezes, acredito que você também, hoje com as informações chegando muito rápido, a gente acaba tendo informações de todos os tipos, mas geralmente as que mais chegam perto de nós são informações que às vezes não são muito boas. Quantos concordam comigo? Às vezes as informações que às vezes é mais dura da gente receber, ouvir, são informações que chegam mais rápidos para nós. E eu confesso a você que eu chorei muito no meu coração, e é por isso que eu gostaria de compartilhar essa palavra. O nome da palavra que Deus colocou no meu coração é Deus não esquece de você. Quantos podem dizer, Deus não se esquece de mim? Amém, glória a Deus. Eu convidei alguém para estar aqui. Eu não sei se tem convidado. Tem alguém que veio aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui pela primeira vez? Olha ali, gente, eu queria que vocês aplaudissem ao Senhor Jesus. Tem mais aqui? Tem mais aqui? Tem gente aqui. Eu não consigo ver, mas se você está do lado, eu gostaria que você desse um abraço para alguém. Aqui tem alguém também. Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja glorificado porque você veio à casa do Pai para ouvir uma palavra, né? Eu convidei o Luciano. O Luciano já vem na igreja, o Luciano está ali. Eu queria que aplaudisse ao Senhor Jesus pela vida dele. Luciano é um pastor muito querido, que a gente tem nutrido um amor tão grande por ele e pela família dele. Deus seja louvado por isso. Obrigado por você estar aqui. Ele veio ver, falou assim, vou ver você pregar, né? Brincadeira, não é isso não. E então a palavra que Deus colocou no meu coração, e eu quero compartilhar ao seu coração, ela é: Deus não esquece de você. E eu sinto isso no meu coração, na minha alma. Sei que tem pessoas também que estão online, que também estão assistindo, e eu gostaria que você também tivesse esse mesmo sentimento. Deus não esquece de você. E a palavra de Deus, ela é muito clara quando Deus quer afirmar algo que realmente é um fato, e nós precisamos saber disso. Mas eu já sei disso, eu sei que Deus não se esquece, mas pode ter certeza, acredite no que eu vou te falar, vai chegar um momento, uma hora, em que você vai perguntar para você mesmo: será que Deus não se esquece mesmo? Porque de fato, há coisas que acontecem na nossa vida que a gente não espera, e isso nos leva a pensar muitas das vezes se Deus de fato não se esqueceu de nós. A verdade é que Ele nunca se esquece, mas o modo com que o Senhor trabalha, e principalmente a forma com que às vezes as coisas é conduzida, ou a forma com que Deus age na nossa vida, a gente precisa estar conectado com Ele para saber que de fato Ele não nos abandonou. Amém? Ó, que triste, alguém que passa uma vida e de repente em um momento da vida dele ele descobre que parece que não tem saída. Se Deus é o único que sabe, conhece todas as coisas, então ninguém no mundo, na face da terra, deveria dizer: não existe saída. Mas o fato é que tem pessoas que não só eles acreditam nessa palavra, como eles também fazem algo para que nessa vida ele não exista mais, ele acaba ceifando a sua própria vida. E vocês sabem, nós sabemos que isso acontece, e acontece com muita frequência. Alguém que de repente não viu esperança nenhuma em nada, e de repente
essa pessoa, ela quer fazer alguma coisa, e quando ela está fazendo alguma coisa, ela fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Então, é isso que nós precisamos ter no nosso coração. Talvez não seja essa a sua realidade, e eu oro para que não seja essa a realidade sua, mas se de repente tiver alguém que estiver passando por uma situação muito difícil na sua vida, eu gostaria que você abraçasse com essa palavra, e que você entendesse, e que de alguma forma, talvez pela pessoa que está do teu lado, talvez pelo ambiente que é criado, a palavra de Deus diz que quando nós nos reunimos, a presença de Deus está. Quantos acreditam? E a palavra de Deus diz que não precisa ser muitas pessoas, basta ser 2 ou 3 pessoas reunidas. A Bíblia diz que se você se reunir no nome de Jesus, Ele ali está. Mas o problema é que muitas das vezes, quando alguém está nessa dificuldade, nesse dilema da vida, geralmente ele se isola. E geralmente ele não fala nada para ninguém. Ele consegue de uma forma assim, como se fosse um artista, se demonstrar que as coisas estão bem, que ele está bem, ou ele está sozinho. Ele resolva aquele problema que está dentro dele. Às vezes, esse problema que ele está enfrentando é algo tão pequeno para uma outra pessoa, mas para ele parece que o mundo vai acabar. E essa palavra, eu acho que ela tem mais uma conotação de um relacionamento, ou de uma busca a um relacionamento. Porque as áreas que eu vou falar com você são diversas. São áreas que podem trabalhar na nossa saúde. Você imagina que até o momento em que você chegue no médico e descubra realmente que você não tem nada, mas você está sentindo alguma coisa que parece que alguém que já não está nessa vida sentiu as mesmas coisas e não suportou. Então você fala assim, poxa vida, será que eu vou pelo mesmo caminho? Será que eu vou morrer? E até que você vai ao médico, a tua vida é uma situação, um dilema. Você pode estar com um problema com o filho, você pode estar com um problema no teu casamento. Gente, até no nosso ministério, às vezes, a gente precisa da graça e da misericórdia de Deus. E vocês sabem disso pela palavra, porque a Bíblia diz que Elias teve no momento que ele falou, Senhor, tira a minha vida. E nós sabemos disso. Ele não ia tirar a própria vida, mas ele falou assim, Senhor, tira a minha vida, porque para mim não faz mais sentido. Então o Senhor nos reúne essa noite. Quantos dizem amém? Ele quer falar conosco, e Ele vai falar conosco de uma forma muito especial. Amém? Então eu queria iniciar lendo com você, queria que você acompanhasse comigo, acho que vou passar na projeção, Isaías no capítulo 49, se você puder ligar a sua Bíblia, aí você pode ligar também, e o versículo número 15. Eu quero dizer que eu amo muito a pastora Mariana. Você achou que eu ia esquecer. E eu quero que vocês saibam hoje que eu estou num modelo de quando ela me conheceu. Eu tinha, acho que 5 camisas. E das 5 camisas, as 5 era toda quadradinha assim, ó. E ela chegou e deu uma rasteira no meu guarda-roupa e falou assim, xadrez, quadrado aqui, não. Ela já começou me dando uma camisa. Por exemplo, o primeiro presente que a Má me deu foi uma camisa branca, cheia de sax, né, amor? Cheia de um instrumento, sax. E aí, eu acho que ela achou que eu era um músico, né? E eu tentei tudo que eu pude, não consegui nada. Por último, a Má, quando eu tô cantando, ela pega as crianças e tira de perto de mim, que ela fala que eu vou desafinar as crianças. Tamanho é o meu dom na área musical. Mas eu amo a música, por isso que eu casei com a levita. Você é linda, você é, bem linda. Então, a palavra de Deus, ela vai dizer assim, deixa eu ler aí, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão dos filhos que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de quem? Eu queria que você falasse bem alto, de quem? Fala, de mim. O Senhor está dizendo para nós assim, que Ele faz questão de dizer algo, e Ele não só está dizendo, Ele está afirmando para nós, que Ele nunca vai se esquecer de nós. Amém? Então eu queria que você gravasse bem no seu coração, que é o Senhor que está dizendo, eu não me esquecerei de você. Por quê? Porque o amor do Senhor, ele é muito grande.
E eu amo a graça e a bondade de Deus, porque é ela que nos move em prol ou em busca daquilo que nós chamamos de propósito. Então o Senhor, Ele vai dizer para nós que Ele nos ama, não é só porque Ele só nos ama, é porque Ele tem um propósito tão grande na nossa vida, que Ele quer que um dia nós venhamos morar com Ele. E é isso que faz com que o Senhor venha afirmar nos nossos corações, que Ele de fato nos ama. E eu e você sabemos que se existe um amor assim, um amor fora do padrão, um amor muito doido, muito louco, é o amor de mãe. E eu fico vendo, porque às vezes eu estou vindo aqui para a igreja e passando na rua, bem na hora que as crianças estão indo para a escola, e eu vejo mães que estão levando os filhos, e elas não só levam os filhos como os pais fazem, né? O pai coloca o filho do lado no carro, ou coloca no ombro, ou pega na mão e sai andando e falando no celular, resolvendo outros problemas. A mãe, ela vai vivendo cada momento do filho dela. Ela vai pegando ele no colo, ela vai falando com ele, ela vai tocando nele, porque o amor de mãe é muito especial. Agora, se o amor de mãe é muito especial, Deus falou assim, o meu amor é maior do que o da mãe. Deus fala isso porque Ele tem um amor muito grande por nós, e Ele espera que nós, de fato, nós venhamos reconhecer isso. Tem um versículo em Oséias, e eu creio que quando Deus ministrava no meu coração, eu pensava muito sobre isso, porque Oséias vai falar muito forte no capítulo 6, o versículo 3. Oséias vai dizer para nós algo que é de fato, dentre todas as coisas que a gente precisa valorizar nessa vida, essa que ele está dizendo é algo que a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer. E ele diz assim: conheçamos ao Senhor, esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Amém? Ele está falando de estações que não falham. Aqui na Inglaterra nós sabemos que a estação aqui é bem mais, ela é bem mais certinha do que no Brasil, né? Não sei se vocês perceberam, mas quando chega a época do frio, a gente tem que tirar mesmo o nosso, né, a blusa, porque vai esfriar. E a palavra de Deus está dizendo que o Senhor, assim como são as estações, Ele não esquece de nós. Mas o que Ele está dizendo para nós? Ele está dando para nós algo que é muito importante. Talvez você falaria assim, mas para mim? Sim, para você. Porque se você não estiver vivendo algo que você precisa ter a intensidade do saber de que Deus não esquece de você, você pode ser a boca de Deus para alguém. Você pode ser o canal de Deus para a vida de alguém. Você pode se identificar com alguém e de repente essa pessoa tenha nessa vida a única esperança de que você vai chegar nela e vai falar assim: você está passando bem? Está acontecendo alguma coisa? Ou até mesmo, se a pessoa olhar para você, de repente alguém pode olhar para você, e a hora que ela olhar o seu coração, ela vem em tua direção, ela vai te dar um abraço, e ela vai expressar que dentro dela as coisas não estão bem. Então quando a palavra de Deus diz assim, conheçamos a Deus e prossigamos a conhecê-lo, Ele está dizendo assim, ó, tenha um relacionamento comigo. Tenha um relacionamento comigo, assim, a ponto de que quando você for dormir, você não durma sem falar comigo. Quando você levantar, você não levante da cama sem falar comigo. E se durante o dia você estiver trabalhando ou fazendo qualquer coisa, ou estudando, que você lembre que eu estou do teu lado. Porque é isso que Deus deseja de nós. A verdade é isso que Ele espera de mim e de você. E quando essa semana eu tive essa experiência, eu confesso para vocês que eu fiquei muito triste. Muito triste porque ninguém quer tomar decisões erradas. Alguém aqui quer tomar uma decisão errada? Meu Deus, e depois que passa dos 50, aí que você fala, não posso mesmo. Porque não dá tempo de corrigir muitas coisas. Não, você tem que acertar mesmo. Então, ninguém quer tomar a decisão errada. Mas qual é a decisão que eu devo tomar em momentos como esse? Quando as coisas parecem que não têm saída. Porque quando as coisas não têm saída para nós não valorizamos a nossa família, os nossos amigos, nós não valorizamos o nosso trabalho, nós não valorizamos o nosso ministério, nós não valorizamos bens materiais que às vezes a gente levou anos
E não é por ser bens materiais, mas é porque muitas das vezes, muitas coisas que nós temos, nós oramos muito, nós jejuamos muito, nós pedimos para Deus, Deus abre uma porta, e de repente Deus abriu. Aí, quando a gente está numa situação da vida, por algo que a gente acha que não tem saída, a gente desvaloriza isso, e a gente é capaz de jogar isso tudo fora. Esse é o fato. Agora, quando nós nos aproximamos de Deus, e quando nós buscamos ao Senhor, nós vamos aprender, pelo menos, eu vou falar com vocês, 3 pontos que eu sinto que é importante, porque foi o que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. O primeiro deles é saber como Deus age. Eu acho que saber como Deus age é muito importante, porque a palavra de Deus diz que Deus não muda, que Deus é o mesmo ontem, hoje e Ele será para sempre. Então, se Deus não muda, Ele não é injusto com ninguém. Se Deus não muda, eu consigo entender Deus, porque Ele vai trabalhar comigo como Ele trabalhou com meu irmão Abraão, com Ló, com Jó, com todos aqueles que passaram. Então, se Deus não muda, eu sei que eu posso confiar no Senhor, que Ele não vai vacilar comigo, que Ele não vai me abandonar. Quantos dizem amém? Agora eu preciso saber também sobre o caráter de Deus. Deus tem um caráter, e o caráter de Deus é um caráter que também é imutável. Ele nos trata como filhos. Quantos se sentem filhos? Eu vou falar, nós podemos não ter tido um pai que fosse presente em muitas áreas da nossa vida. Talvez você fale, poxa, o meu pai nunca foi me levar na escola ou me buscar na escola. Talvez o meu pai nunca sentou comigo para falar alguma coisa sobre, tipo, finanças, sobre como ter uma vida, a experiência que ele tinha. Talvez teu pai não teve a condição de fazer isso. Mas eu quero dizer para você que o seu papai do céu, ele nunca te abandonou. E Ele sempre coloca alguém ao seu lado, na sua vida, para que Ele possa se expressar através dessa pessoa. E dizer para você, eu me preocupo com você. Mas nas áreas mais sigilosas da nossa vida, o Senhor cuida de nós. E um dos pontos que eu talvez pense que seja o mais importante de todos, que nós precisamos entender, ou pelo menos procurar entender isso, que é o amor incondicional de Deus. O amor incondicional de Deus. O que Deus fez, o que Deus faz, ou o que Deus é capaz de fazer por nós. Porque o amor de Deus, ele não se limita só. E vou falar para você que seja a nossa maior conquista da nossa vida, seja o dia em que Deus revelou para nós que Ele deu seu Filho amado para morrer por nós. Talvez esse foi o nosso maior presente. Eu sinto como que seja o maior presente, porque a nossa vida, ela começa no dia que a gente foi gerado. Mas ela também começa quando a gente encontra com o Senhor Jesus. Então pode ter alguém que, poxa vida, fala assim, mas eu não tenho esse relacionamento tão próximo com Jesus. Eu quero dizer para você, Jesus, Ele está à sua disposição. E Jesus, Ele está ansioso para que você se apresente para Ele, porque Ele quer se apresentar a você. O que acontece é que muitas das vezes, o que Ele fez no passado foi tão forte, foi tão grande, que Ele está esperando que agora nós demos um passo. Ele espera que nós o buscamos para o conhecer. E a palavra de Deus diz que quando nós buscamos ao Senhor, Ele não nos decepciona. Amém? E isso para mim é maravilhoso. Não ser decepcionado pelo Senhor. E eu acredito que muitos aqui já receberam muitas bênçãos de Deus. Quantos podem compartilhar isso com a expressão? Já receberam muitas bênçãos de Deus. Talvez as maiores bênçãos que nós já tivemos foi porque alguém da nossa família recebeu algo tão forte, tão poderoso. Uma cura, uma libertação, a salvação. Minha mãe orou pelo meu pai 35 anos. E eu compartilhava disso na casa do Luciano essa semana. E é sempre tão emocionante quando eu lembro disso, porque 35 anos, você orar pela salvação de alguém há 35 anos, de você orar todos os dias, é porque todas as vezes, toda semana você vai para a igreja, e toda semana você não tem uma pessoa que você gostaria que fosse. Então, minha mãe orou 35 anos, e meu pai, quando ele veio para a Inglaterra, e numa das vezes que ele veio, ele teve um encontro tão maravilhoso com Jesus. Eu nunca vi meu pai chorando tanto. Meu pai chorava demais. E meu pai falava assim, por que eu não aceitei ele antes? De tanto que era alegria no coração dele. Sabe, essa busca incessante da presença de Deus, ou essa confiança que eu vou falar para você, que acredito que é mais uma confiança de que o Senhor responde às nossas orações, nos faz com que a gente seja alimentado todos os dias.
Quantos têm fome da presença de Deus aqui? Quantos têm desejo de que Deus se manifeste na sua vida? Poxa, Deus, Ele está muito mais ansioso do que nós. Ele está ansioso para que nós possamos, de uma forma muito especial, busque-o de forma diferente. Talvez você fale, ainda não tive uma experiência muito grande com Deus. Deus está esperando você fazer algo diferente para Ele poder se manifestar para você. O Senhor, Ele trabalha num tempo, num time diferente do nosso. Então, quando eu falei com vocês da forma de Deus agir, a gente precisa entender a forma de Deus agir. É porque Deus, Ele não vai trabalhar da nossa forma. Ele não vai fazer as coisas acontecerem conforme eu quero. Muitas das vezes, Deus não vai agir da forma que eu espero. E outra, Deus, Ele prepara todo um ambiente. Vou falar para você que quando a gente começa a ler a Bíblia de Gênesis, a gente já começa a perceber isso. Porque no começo de Gênesis, Deus está fazendo uma grande obra no mundo. Ele está organizando tudo, Ele está fazendo as coisas ficarem tudo corretamente certinho, para que depois Ele colocasse alguém nesse lugar, nesse jardim, nessa terra. Talvez na sua vida, no jardim da sua vida, as coisas ainda não aconteceram, porque o Senhor está preparando ainda algumas coisas para você. Amém? E essa ansiedade que nós temos, porque nós queremos que as coisas aconteçam rápido. Eu vou falar para você, não é fácil esperar. Hoje eu fui levar o Fefe na escola, passei perto da rua da casa do pastor Paul, e tem uma subida ali, irmãos, que eu vou falar para você, é uma subida desafiadora. Quantas vezes ali mesmo eu peguei um ônibus, eu falei, não vou de a pé, essa subida é muito grande. Ali na Vila Rio é muito forte. E aí, ou quando eu chegava lá, meu coração parecia que ia sair para fora, de tanto que a subida é assim, ó. E eu falava com Deus, e quantas vezes eu deixava o Natan, que era pequenininho, eu deixava na escola e ia a pé, vindo a pé para a igreja. Durante 12 anos eu fazia esse trajeto, e eu falava com Deus, pai, mas quando que esse documento vai sair, pai? Quando que eu vou poder de novo dirigir um carro, poder sair com a minha família? Eu ia para os pequenos grupos, e na época do inverno, a Mar sabe disso, né? Nós saíamos juntos e levava o Danilo na chuva, no neve, tudo, e era uma luta para nós, com um carrinho de bebê. Mas o Senhor foi tão bom com a gente. E é 12 anos, Deus trabalha que jeito? É no tempo dele, não é no meu tempo. Mas a verdade é que um dia eu vim aqui na igreja, meu carro ficava aqui na igreja. Aí eu peguei o carro, aí voltei em casa, e quando eu chego em casa, o Danilo entra no carro e falou, pai, você sabe dirigir? É porque desde quando ele nasceu, ele nunca tinha visto dirigir. Mas enfim, foi uma bênção, sabe? Que alegria depois de ter voltado de novo, foi maravilhosa. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Se tem alguém aqui que ainda não tem esse bendito desse documento, esse documento não é tudo na sua vida, mas ele vai te ajudar em algumas coisas. Eu quero declarar junto com essa igreja que você vai conquistar, que você só sai desse país, desse local, se Deus assim o quiser, ou se você quiser. Senão ninguém vai tirar você daqui, em nome de Jesus. Porque foi algo que nós vivemos, e aquilo que a gente vive, a gente domina, e a gente pode declarar também na vida das pessoas, amém? E nós recebemos isso, porque Deus faz assim. Então, se no princípio do Gênesis, Deus preparou tudo para colocar Adão e Eva, vou dizer para você que Ele repetiu tudo de novo, quando Noé estava dentro daquela arca. Queria que você lembrasse disso. Eu queria que você pelo menos tentasse experimentar ficar dentro da arca, né? Quantos aqui já fizeram um cruzeiro? Um cruzeiro assim, com vários andares. Olha lá, tem um irmão aqui, ó, o Lê já fez aí, ó, com piscina, restaurantes, muitos cinemas, e aquele negócio maravilhoso. E você fica 7 dias, e você pode ficar 10 dias. Mas se começar a passar de um mês, você fala assim, eu preciso sair desse lugar aqui. Isso aqui não vai ficar bom para mim. Porque nós não conseguimos ficar muito tempo preso, mesmo que seja num lugar bom. A verdade é que eu não sei a data exata de quanto tempo Noé ficou dentro daquela arca. Mas eu vou dizer para você que por algumas referências que a Bíblia dá, ele ficou 5 meses. Vou falar por baixo. Você já imaginou você ficar 5 meses dentro de uma arca com um monte de bicho? Gente, não foi fácil. Mas eu vou falar para você, o processo de Deus, ele é tão maravilhoso que ele não tirou Noé dali. Apesar que eu penso que Noé queria sair de qualquer forma, porque ele soltou os pássaros, né? Soltou corvo, soltou pombo, e ele falou, tem que dar uma saída daqui. Mas Deus só fez ele sair dali quando de fato as águas baixaram, e quando de fato tinha a vegetação, e Noé poderia viver com a família dele.
Então há um processo na nossa vida, assim como foi na vida de Adão, assim como foi na vida de Noé e das famílias deles, que Deus, ele primeiro quer preparar tudo para você. Agora, o que eu faço nesse tempo? Nesse tempo, procure a Deus, busque ao Senhor, crie cada vez mais oportunidades para que você possa crescer, porque talvez esse tempo que Deus está dando para você seja um tempo que vai ser tão abençoador na vida de outras pessoas, que você precisa, antes de receber o que você está procurando, se preparar ainda mais para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Amém? Ficar em fila é uma coisa que ninguém gosta, eu sei disso, eu também não gosto de ficar de fila, ninguém gosta de esperar. Mas e que tal a gente pegar um bom livro para ler quando a gente tiver que ficar na fila? Ou que tal se fazermos igual o Dr. Augusto Cury, que falou: vamos contemplar o belo até que chegamos até o local? E Deus tem nos presenteado com coisas maravilhosas, e eu sei que sempre o Senhor coloca-nos em lugares bons, amém? Lugares que nós podemos assim desfrutar, né? Eu lembro que nesse período dos 12 anos, né, amor, a gente andou a Inglaterra de norte a sul, conhecemos tudo, né? Foi maravilhoso, porque foi o tempo que Deus separou para nós, amém? Buscar a Deus e buscar a paciência de Deus significa que a gente está buscando um fruto do Espírito. Sabe que o autocontrole, o equilíbrio, a longanimidade são frutos do Espírito, que pode fazer com que a nossa vida se torne ainda melhor. Não somente por causa daquilo que nós buscamos, mas principalmente pelas pessoas que estão ao nosso redor. Você já imaginou como a vida fica melhor quando a gente tem mais autocontrole e domínio próprio? Irmãos, quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós temos a oportunidade de ter a presença de Jesus na nossa vida, eu acredito que uma das primeiras coisas que Ele faz em nós é cuidar do nosso espírito, é fazer com que nós nos tornamos mais pessoas com equilíbrio, pessoas com autocontrole, com longanimidade. Quantos aqui gostariam de ter mais autocontrole e longanimidade? Amém? E o Senhor vai fazer os testes em você, e vai fazer os testes em mim também. Porque o Senhor, para nos dar algo, Ele vai sempre nos testando para ver como que está o nosso coração. É assim que o Senhor trabalha. Então, essa é uma maneira de Deus trabalhar conosco. Essa é uma maneira de Deus nos ajudar a melhorar, a sermos pessoas melhores. A imutabilidade de Deus. Deus é imutável. Deus, Ele não muda. A verdade é que quando nós queremos que o Senhor mude, a gente pode entrar num caminho muito difícil. Porque se nós ganharmos de Deus, nós estamos perdendo. Mas se nós perdermos para Deus, nós estamos ganhando. Porque o Senhor, Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Então, quem que precisa entrar no ritmo de Deus? Sou eu, você, nós precisamos. Se de repente você passa por uma situação difícil, sabe, o Senhor está esperando para que você possa procurar entender como que Ele trabalha. E o trabalhar de Deus sempre é melhor do que o nosso trabalhar. Na verdade, a palavra de Deus diz que nós não devemos nem suar, porque na presença de Deus a gente precisa apenas confiar. E a imutabilidade de Deus faz isso na nossa vida. Quando eu busco a presença de Deus e quando eu busco pessoas que me aproximam de Deus, muitas das vezes a gente acaba fazendo coisas que a gente não faria nunca, mas por causa das pessoas que estão ao nosso redor, a gente acaba perdendo essa visão, esse senso de estar na presença de Deus, de alegrar o coração de Deus. Mas quando nós estamos perto de pessoas que são ainda melhores do que nós, a Bíblia diz que nós devemos considerar os outros melhores do que nós, amém? E devemos também estar presentes, juntos, em família, como acontece aqui na igreja. Então, se de repente você se sente, e eu fui muito ministrado na mensagem do pastor Paul no domingo, se você sente que você não está no lugar que deveria estar, e se você sente que o Espírito Santo de Deus não está feliz com você, você precisa dar um passo atrás, procurar entender qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida. E a imutabilidade de Deus, aquilo que Deus não muda, Ele não vai permitir que você caia em alguma tentação. Nós somos testados todos os dias, testados na nossa vida de uma forma constante. Por que nós somos testados? Nós somos testados pelo Senhor, mas ao mesmo tempo, nós
corremos o risco também do nosso inimigo. Sabe que nós temos um inimigo que ele está estudando a nossa vida todos os dias. E ele está procurando uma forma de poder nos derrubar, nos tirar da presença de Deus. Porque o objetivo dele é esse: fazer com que aqueles que têm um propósito com Deus, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, aqueles que buscam a Deus, se desviar do caminho da verdade. Essa é a função do nosso inimigo. E quando ele descobre em nós algo que é como uma fraqueza, ele tenta com todas as forças tentar tirar nós do caminho do Senhor. Então, se você sente isso, se você sente que a sua vida está tomando um rumo que de repente não é aquilo que agrada ao Senhor, e eu acredito que uma das armadilhas que o diabo mais tenta contra nós é na nossa mente. É na nossa mente, porque ele lança uma semente e ele espera uma reação. E se de repente, seja por uma ofensa, seja por algo que alguém fez com você, seja com algo que de repente você não está conseguindo romper em alguma área da vida, o inimigo ele vai querer trabalhar com todas as forças para poder tirar você do caminho do Senhor. Mas em nome de Jesus, nós podemos como igreja declarar que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Mas é em nome de Jesus que nós cremos que a presença do Espírito Santo é aquele que ministra no nosso coração, e não somente no nosso coração, mas nas pessoas que nós permitimos que estão ao nosso redor, para que nos tornemos pessoas fortes na presença de Deus. Quantos dizem amém? Eu queria ler com vocês, quem puder abrir a sua Bíblia, em Tiago, no capítulo 1 e o versículo 17. E a palavra de Deus vem confirmar aquilo que eu estou compartilhando com vocês. A Bíblia diz assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Quantos dizem amém? Um terceiro princípio que eu queria compartilhar com você, e também que é um ponto chave do que Deus ministrou no meu coração. Porque Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece de nós, porque Deus tem um amor incondicional conosco. Deus nos ama de uma forma tão especial que Ele teve a coragem de fazer algo que é incrível. Deus, Ele teve a coragem de escrever o meu nome e o seu nome nas mãos dEle. E eu acho que isso é maravilhoso, porque geralmente quem está namorando não escreve o nome de ninguém, porque ele pode correr o risco de ter uma decepção muito grande depois que escreveu o nome. Vocês já perceberam isso? Mas Deus, Ele não se equivoca, e Ele escreveu o seu nome nas mãos dEle. E por que Deus escreveu o nosso nome nas mãos dEle? Porque o braço de Deus, a mão de Deus, ela é poderosa. Amém? Eu não sei se você já reparou quantas vezes você olha para a sua mão durante o dia. Alguém já fez esse teste? Se você não fez, eu queria que você fizesse. Porque hoje eu fiquei olhando para mim mesmo quantas vezes eu olhava para a minha mão. E gente, é muitas vezes que a gente olha para nossas mãos. Então, eu gostaria que você lesse comigo. Leia comigo Isaías no capítulo 49, o versículo 16, por gentileza. A palavra de Deus vai dizer assim, ó: veja, eu gravei você nas palmas da minha mão, seus muros estão sempre diante de mim. A palavra de Deus diz assim: Deus, Ele marca o nosso nome na mão dEle, porque Ele não esquecerá de nós. E mesmo se Deus, por Ele ser Deus, esquecesse de nós, Ele fala: eu estou aqui, ó, com você nas minhas mãos. Quantos dizem amém? Porque muitas das vezes para nós é mais fácil a gente olhar para nós e ver o quanto a gente é frágil do que o quanto nós somos poderosos em Deus. E o Senhor, Ele tem algo muito especial. Porque nos céus, eu não vou falar nem Deus, mas nos céus, Deus nunca vai fazer uma descrição sua ou uma descrição minha com alguma falha ou com algo que nós fizemos de errado. Deus, Ele nunca vai expor a gente. Pelo contrário, o Senhor sempre vai olhar para nós, olhando pela perspectiva do nosso propósito. Deus vai olhar para nós
e vai dizer para nós qual é o propósito que Ele vê em nós. Ele não vai falar para você como você errou, como que você fez algo que não deveria. Deus, Ele não faz isso. Ele não faz isso nos céus, e Ele também não permite que os anjos também façam isso. A prova disso é que quando a gente lê no livro de Juízes, e Deus vendo a vida de Gideão, Gideão pensava coisas horríveis dele, mas Deus pensava coisas boas a respeito de Gideão. Então, o Senhor, Ele vai dizer assim, Juízes no capítulo 6, o versículo 11 e 12, diz assim, um anjo vai se encontrar com Gideão. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-las dos medianitas. Então um anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse-lhe: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Deus, Ele tem essa perspectiva. Deus vê a mim, a você, a nós como guerreiros, como poderosos, como alguém que vai conquistar, como alguém que está destinado a vencer nessa vida. Gideão responde, lá no capítulo 15, no versículo 15, assim: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Olha o que ele está pensando dele próprio. Olha o que Deus pensa de nós, e olha o que nós pensamos de nós mesmos. Nós falamos da nossa cidade, de onde nós viemos. Nós falamos da nossa base de educação. Nós achamos que nós não conseguimos muita coisa. Nos deparamos com um problema e achamos que a gente não vai conseguir. Mas o Senhor está olhando para nós e está dizendo: você é capaz, você consegue. E é isso que Deus tem no coração dele. A descrição que Ele tem de nós é de que nós somos vencedores. Nós temos uma descrição das pessoas e nós falamos às vezes que não me adapto muito bem, essa pessoa é assim, é assado. Mas o Senhor não faz dessa forma. A forma com que o Senhor se aproxima de nós é uma forma de que Ele está cuidando de nós como filhos. Quantos dizem amém por isso? E eu quero concluir essa palavra dizendo para você, em Josué, no capítulo 1 e o versículo 5, que vai dizer assim, se você puder abrir a sua Bíblia: ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, Deus falando a Josué, estarei com você, nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Quantos dizem amém? O Senhor está dizendo isso para nós porque Ele quer afirmar isso no nosso coração. E eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração, porque a palavra de Deus diz que Ele não vai te abandonar, assim como Ele não vai me abandonar. Assim como o Senhor estará conosco nos momentos mais difíceis da sua vida, assim como Ele está lá também nos momentos que Ele vai celebrar a sua vida naquilo que você tem como uma perspectiva de busca, de conquista. O Senhor, Ele tem algo tão especial para nós, que Ele preparou aquilo que nós nem imaginávamos. Então eu gostaria que nesse momento você pudesse ficar em pé, que você pudesse nesse momento colocar a mão em seu coração. Eu queria que, se o louvor puder subir aqui também, e eu quero orar com a sua vida, orar com você, e declarar que aquilo que o Senhor tem de repente colocado no seu coração, para que você tenha como uma busca, ou aquilo que Deus tem colocado no seu coração para que você possa buscar diante da presença dEle, o Senhor possa assim fazer. Se de alguma forma ou em algum momento você está se sentindo abandonado, ou se você está se sentindo que você não está conseguindo romper em alguma área da sua vida, eu quero declarar em o nome de Jesus, que o Senhor Jesus, Ele vai se revelar a você. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Senhor, nós queremos em nome de Jesus buscar a sua presença nesse momento, Pai, e tomar posse, Pai, dessa palavra de que o Senhor está confirmando conosco, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos deixa, que o Senhor não se esquece de nós. Pai, em o nome de Jesus, aqui tem uma igreja e tem também, Pai, muitas pessoas que estão online.
e que confia na sua palavra, e que busca a sua palavra. Talvez essa pessoa tenha a única esperança da vida dela com o Senhor. Pai, eu estou orando nesse momento por pessoas que buscam a paz em seu lar, salvação na sua casa, pessoas que estão buscando uma resposta de cura em suas vidas. E eu creio em nome de Jesus, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer, que o Senhor é capaz de fazer, que o Teu nome é glorificado em tudo na nossa vida, naquilo que nós perdemos e naquilo que nós conquistamos, Pai, porque o Senhor tem na Tua palavra que o Senhor nunca nos abandonaria, Senhor. Eu quero aqui abençoar a vida dos Teus filhos, filhos que vieram essa noite, Pai, para buscar algo de muito especial do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus sobre a vida de cada um deles. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que aquilo que o Senhor tem reservado nos céus, nos Teus sonhos, o Senhor venha manifestar na vida de cada um dos Teus filhos. E aqueles que creem e recebem, digam amém. E aplaudam ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu preciso aprender mais de Deus, porque